E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Yara Freitas e hoje nós vamos falar sobre as organelas das células. Vamos lá? Então, na verdade, o vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior. No vídeo anterior, vocês viram os 3 componentes básicos das células, ou seja, as 3 estruturas, 3 componentes ali que fazem parte de todas as células. Já no vídeo de hoje, nós vamos falar das organelas citoplasmáticas, ou seja, as organelas, as estruturas que estão no citoplasma da célula. Vamos lá para o computador para vocês poderem visualizar de uma forma tridimensional, de uma forma 3D, para melhor entendimento. Então aí vocês estão vendo uma árvore, né? Uma planta, que a gente está aproximando para ver as folhas delas, aproximando ainda mais para a gente ver as células, e aqui a gente vai destacar uma célula específica aqui da planta, porque a estrutura dela é igual às outras aí que estão ao redor. Lembrando que a célula dos animais também vai ser muito similar, com algumas coisinhas diferentes que a gente vai ver no próximo vídeo. No próximo vídeo aí vocês vão ver as diferenças, o que uma célula vegetal tem, que animal não tem, assim por diante. Então tem algumas diferençazinhas que a gente vai destacar no próximo vídeo. Mas no vídeo de hoje vamos focar aí nas estruturas, nas organelas citoplasmáticas. Então na aula anterior vocês já viram sobre a membrana plasmática, inclusive essa capinha que eles estão vendo em azul, vou virar para ver melhor. Essa capinha aqui, ó, com uma certa espessura, é a membrana plasmática dessa célula. Virando aqui, a gente tem o citoplasma, que lembre-se que é o local onde fica um líquido, tá? Todo esse local aqui, ó, onde fica um líquido, e também um material genético tá lá dentro. Isso já foi explicado as funções, tudo direitinho no vídeo passado. Se você não viu, dá uma conferida lá. No vídeo de hoje, então, vamos para as organelas. Então, aqui na célula, vocês estão vendo algumas organelas citoplasmáticas. Vocês têm o aparelho de Golgi, também chamado aí de complexo golgiense ou complexo de Golgi, retículo endoplasmático, a gente tem o retículo endoplasmático rugoso e o liso, a gente tem vesículas, tem o próprio citoplasma, né, mas nesse caso a gente já falou na última aula. Temos o vacúolo, o cloroplasto, aqui ó, essa estrutura verdinha, parede celular, tá envolvendo aqui ainda na parte externa da membrana plasmática. Temos o núcleo, membrana celular, na verdade é a membrana plasmática da célula, tá? Que é essa estrutura aqui, ó. Temos também o citoesqueleto, que é essas redes de filamentos aqui. Temos a mitocôndria e assim por diante. Isso aqui a gente destacou algumas das principais, então a gente vai passar por elas. Lembrando que isso aqui é uma célula vegetal, uma célula de planta, que pode ter algumas diferenças com a célula animal, que a gente vai ver na próxima aula. Julgando pelo fato que a primeira estrutura que a gente vai falar aqui está no citoplasma, eu já vou começar falando dela, do núcleo. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ela pode estar localizada no centro da célula, ou então, né, um pouquinho mais para cima, mais para baixo. Nesse caso aqui, ela tá quase que centralizada, tá um pouquinho aqui para cima, mas não é via de regra. Vamos lá, vamos aproximar aqui o núcleo. Então aqui vocês estão vendo que a gente tem essa estrutura aqui, ó. Toda essa estrutura aqui é chamada de núcleo. Toda essa estrutura roxinha aqui. Aqui no meio a gente tem um nucleolo, uma bolinha ali ainda dentro do núcleo. Só que essa estrutura aqui que vocês estão vendo é o núcleo. Qual que é a função do núcleo na célula? A primeira coisa que vocês têm que entender é que o núcleo é o chefe, tá? Imagina ali como um chefe, como líder, ele é o centro de comando de toda a célula. É ele que vai armazenar, ele que vai proteger o material genético. Lembra que na nossa última aula nós falamos ali dos tipos de material genético, DNA ou RNA. Por exemplo, aqui, no caso das plantas, a gente tem o DNA. E o DNA ficando ali dentro do núcleo, o núcleo vai fazer ali a função de proteger esse material genético, é importantíssimo para os seres vivos. O núcleo, como vocês estão vendo, ele tem uma capinha ao redor dele, tá? Que a gente chama de envoltório nuclear ou carioteca. É justamente ali, lembre-se, tudo que é uma capinha ali, ou uma membrana, ou um envoltório, serve como início ali de função para proteção. Então a gente tem isso também no núcleo. Além da proteção, o que esse núcleo vai fazer? Se ele é o centro de comando da célula, é ele que vai falar o que é que a célula tem que fazer. Ei, célula, produz proteína. Ei, célula, faz isso. Ei, célula, faz aquilo. Ei, tô precisando de tal coisa. Ei, tô precisando de tal coisa. Então é ele que vai ali, como se ele comandasse ali, falasse, ei, disso, daquilo. Ele vai liderar ali. Então o núcleo tem essa função aí de proteção de material genético e também de ser o centro de controle, onde que ele comanda ali o que ele precisa e ativa gene, desativa gene, produz isso, produz aquilo. De uma forma bem geralzona, é isso que o núcleo tem como função. Aqui eu tenho que destacar para vocês que eu vou falar a função das organelas de um contexto geral, tá? Ou seja, eu vou pegar aqui as principais funções das organelas para poder passar para vocês. Por quê? Porque se a gente fosse olhar todas as funções, seria um conteúdo muito extenso, o vídeo seria muito extenso. Então, como a gente ainda está começando ali na biologia, vocês precisam entender ali o necessário, o essencial, quais são as funções principais de cada organela, de cada estrutura ali da célula. Então, agora falando das mitocôndrias, vamos dar uma olhadinha nas mitocôndrias. Vamos aproximar aqui, tá vendo que ela é bonitinha, né? Parece um feijãozinho. Qual que é a função das mitocôndrias? Olha só, dá uma 360 aqui para vocês verem, né? Ó, bonitinho.
bonitinha. As mitocôndrias têm como função a respiração celular. São elas que produzem aí as famosas moléculas de ATP, né? ATP, responsável por gerar energia para a célula continuar funcionando. Então as mitocôndrias são essenciais, importantíssimas, se não a organela mais importante ali da célula, que vai servir para geração de energia, produção de ATP. Para que serve essa energia? Energia para a célula continuar funcionando. Lembre-se que a célula precisa estar o tempo inteiro funcionando. Não importa se você está acordado, se você está dormindo, suas células precisam funcionar. E quem tem como função, como responsabilidade de geração de energia, a gente tem a mitocôndria. Então, toda vez que a gente falar de mitocôndria, lembre-se que ela é a usina de energia da célula. É ela que produz ATP, para gerar energia. No caso das células vegetais, a gente tem uma organela chamada de cloroplasto. Cloroplasto é uma organela, como vocês estão vendo aí, que elas não vão ter em células animais, exceto casos assim muito específicos que foram descobertos atualmente, mas cloroplasto só tem em célula vegetal. O que é o cloroplasto? O cloroplasto é um tipo de plasto que tem como responsabilidade ali, né, eles são responsáveis por dar o pigmento verde à planta, ou seja, dar cor verde à planta. Então o cloroplasto, ele tem esse pigmento que dá a cor verde às plantas, que é chamado de clorofila. O que é clorofila? Clorofila é a planta verde. É a cor verde da planta. E o gás carbônico, ele alimenta a planta. Chega, ciência, chega! Percebam aí que vocês estão vendo toda a organização aqui do cloroplasto. Eu vou dar também um 360 para vocês poderem ver como que é o cloroplasto. Bonitinho, aqui é claro, né? Como se tivesse cortado e partido, tirado um pedacinho dele ali, para vocês verem por dentro de como que eles são. Aqui eu não vou destacar sobre os componentes que tem dentro ali do cloroplasto. A gente pode fazer uma aula exclusiva das organelas, cada organela com um vídeo para falar detalhadamente, mas isso é só mais para frente. Então a função do cloroplasto é ter um pigmento ali que vai dar cor verde às plantas, um pigmento chamado de clorofila, e a função principal do cloroplasto é fazer a fotossíntese. Lembra que as plantas precisam fazer fotossíntese? Então, o responsável pela fotossíntese é o cloroplasto, tá? É a organela assim, principal. E lembre-se que cloroplasto só tem em vegetais e algas. Então, a gente já falou do núcleo, já falou da mitocôndria e já falou do cloroplasto. Outra organela que a gente tem que destacar são os lisossomos. Os lisossomos não estão bem representados aqui, mas elas são como se fossem essas bolinhas aqui também. Eles têm como função ali a digestão intracelular. Como assim digestão intracelular? Intra, dentro, celular, célula. Então, uma digestão dentro da célula. Como assim? Se a gente fosse resumir, lisossomo é o caminhão de lixo da célula. Eles são pequenas bolsinhas ali, redondinhas, tá? Essas bolsinhas têm dentro delas enzimas que são componentes ali que vão fazer justamente a digestão. Como assim fazer digestão? Digestão de quê? Pra que digestão? Como assim digerir? Pensa, se tem alguma coisa na célula, como eu disse, é o caminhão de lixo da célula. Se tem alguma coisa ruim na célula, ou então que a célula não precisa, que seja prejudicial ou que seja inútil para a célula, os lisossomos vão pegar esse componente aí, que não serve mais para a célula, e vão digerir ele. E pode fazer duas coisas. Ou digere ali e reutiliza para alguma coisa ali na célula, ou então eles simplesmente pegam ali e jogam para fora da célula. Como não precisa mais, tem que tirar ele da célula para não ocupar espaço. Então, essa é a função aí principal dos lisossomos. Agora, a gente também tem outras ali, né, que a gente chama ali de bolinhas, mas outras estruturas ali chamadas de peroxissomos. Peroxissomos, eles têm ali como função a quebra da água oxigenada, H2O2. Por quê? Como assim quebra da água oxigenada? A água oxigenada é tóxica para a célula. Quando a célula, por algum motivo, produz essa água oxigenada, por exemplo, ela precisa ser rapidamente quebrada, porque ela é tóxica para a célula, ela faz mal para a célula. Então, os peroxissomos vão ser responsáveis, eles têm enzima dentro deles, chamadas ali de catalase, que vão servir justamente para quebrar e acabar com essas águas oxigenadas que foram formadas ou então apareceram na célula. Agora, uma estrutura que a gente tem aí, uma organela que a gente tem nas células, na verdade, essa em específico vai ter só nas células vegetais, só nas células de plantas. Essa grandona que vocês estão vendo aí na imagem, olha só, essa grandona é chamada de vacúolo. Para que serve esse vacúolo? Perceba que, olha só, ela é como se fosse, né, uma bolsa gigante e percebe que tem líquido aqui dentro. Para que serve esse vacúolo? Esse vacúolo aqui, ele tem, né, várias funções, e uma delas é a questão de armazenar alguma substância. Esse armazenamento aí pode ser de substâncias nutritivas, pode ser água, pode ser sais minerais. Então, uma das funções do vacúolo é armazenar substâncias, independente de ser nutritivas, de água, sais minerais, como eu disse. Mas os vacúolos também são importantes para a questão do controle osmótico, regulação osmótica. Como assim? Eles conseguem, por eles poderem armazenar água, por exemplo, eles conseguem ali controlar a questão de perda de água e a questão de ganho de água.
Então eles conseguem fazer isso. Ganho de água e perca de água. Eles fazem isso. Se a célula precisa ganhar água, beleza? Ele armazena. Se não, ele consegue contrair ali, fazer com que a célula perca água. Outra estrutura que a gente tem são os centríolos. Os centríolos eu vou deixar uma imagenzinha aqui para vocês, justamente porque aqui nesse modelo 3D não está mostrando. Qual que é a função dos centríolos? Os centríolos têm várias funções também, assim como as outras organelas, mas a função principal dele é ser responsável pela divisão celular, formando lá as fibras do fuso, como vocês já devem ter estudado aí na escola. Mas os centríolos também têm como função ali a formação de cílios e flagelos. Então, tem células que possuem cílios, né, que são todos aqueles que parecem até pelinhos ali na célula, e também o flagelo, que parece uma cauda. Quem constrói, que faz a construção, a síntese responsável por essa síntese, essa construção aí desses cílios e flagelos, são os centríolos, que são, assim, essenciais para a questão de locomoção, movimento ali da célula. Uma outra estrutura que a gente tem aqui no citoplasma da célula, também tem parece com umas linhas aqui, olha só. Essas linhas aqui, esses filamentos, é o que a gente chama de citoesqueleto. O citoesqueleto, ele fica cobrindo ali toda a célula. Na verdade, não cobrindo, mas servindo mesmo, como o próprio nome diz, um esqueleto. Pense aí numa teia, ou então numa rede intrincada. Pensa assim, ó, tá? Numa rede. O citoesqueleto, ele vai fazer isso ao longo de toda a célula. Para que serve? Justamente para dar uma sustentação. Por quê? Porque as organelas, simplesmente, elas não vão ficar, tipo, caídas lá nas células. Não. Elas precisam de ser sustentadas e elas também precisam de um auxílio ali para se movimentarem. Além disso, é claro, né, o citoesqueleto, ele vai dar o formato da célula, né, porque justamente, para a célula não ficar molenga, ele dá um formato para a célula. Outra organela muito importante, que essa, inclusive, tem tanto células animais quanto em células vegetais, os ribossomos. Olha só. Os ribossomos, eles têm como função a síntese de proteínas, a produção de proteínas. Lembre-se que proteína é essencial para tudo que vocês pensarem na célula. Então, quem que vai produzir proteínas são os ribossomos. Ah, professora, mas se os ribossomos são os responsáveis pela produção das proteínas, quem que vai produzir os próprios ribossomos? Quem produz esses ribossomos é o nucleolo da célula. Nucleolo? Como assim? Lembre-se que eu falei, eu vou voltar para vocês. Lembra que eu falei do núcleo da célula? Essa estrutura aqui, grandona, no último vídeo? Então, dentro do núcleo da célula, a gente tem outra bolinha pequenininha, que a gente não falou no vídeo anterior. Essa bolinha pequenininha aqui que vocês estão vendo é o nucleolo. E é dentro do nucleolo aqui que vai ser produzidos os ribossomos. Então, aqui, ó, no núcleo da célula, a gente tem essa bolinha aqui, essa estrutura aqui, que é chamada de nucleolo, e esse nucleolo vai ser responsável pela produção de ribossomos, que são importantíssimos para a célula. Então, beleza. No último vídeo a gente falou de membrana plasmática, nós falamos de citoplasma, falamos do núcleo, e no vídeo de hoje a gente falou da parede celular, que a parede celular tem como função, lembrando aí, dar mais uma proteção, mais uma camada de proteção aí para as células. Ela deixa também um formato da célula mais rígido, entre aspas, fortifica ali as células. Nós falamos também sobre as mitocôndrias, falamos sobre cloroplasto, vacúolos, falamos de peroxissomos, lisossomos, centríolos, citoesqueleto, ribossomos, e agora a gente vai falar do retículo endoplasmático. O que é o retículo endoplasmático? Nós temos dois tipos, tá? Dois tipos de retículo endoplasmático. Ó, vou colocar o nominho aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Retículo endoplasmático, aqui ó, apontando para cá. Nós temos o retículo endoplasmático rugoso, que é esse aqui que fica mais perto do núcleo, a composição dele do lado de fora. E aqui, como se ele tivesse cortado ao meio. Aqui a gente tem o retículo endoplasmático rugoso ou então granuloso. Vocês podem usar qualquer um desses termos. Normalmente granuloso é um termo mais atual. Rugoso é um pouquinho mais ultrapassado, mais desatualizado, mas também entra em uso. E aqui a gente tem o retículo endoplasmático liso, que é essa série aqui de tubos, de canos. Vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu virar. Essa série aqui de caninhos aqui é o retículo endoplasmático liso, ou então chamado de agranuloso ou não granuloso. Qual é a função deles? Primeiro vamos saber por que um é chamado de granuloso e um é chamado de não granuloso. Pense aí, ó, granuloso, grânulos, ou então rugoso. Aqui a gente tem, nesse retículo endoplasmático rugoso, tem uma série de bolinhas, tá vendo? Essas bolinhas aqui são os ribossomos. Ribossomos que, ao invés de ficar espalhados na célula, como eu já expliquei pra vocês, que tem a função de produzir proteínas, esses daqui ficam pregados, tá? Aderidos ali, fixados no retículo endoplasmático rugoso. Enquanto que o retículo endoplasmático liso não tem ribossomo aderido, por isso que é chamado de liso. Ele é liso, não tem nada aderido, nada fixado nele. Qual é a função do retículo endoplasmático? Pense aí, o retículo endoplasmático é esse labirinto que vocês estão vendo, é uma rede ali de canais. O retículo endoplasmático rugoso é aquele que tem ribossomos aderidos. E se tem ribossomos ali pregados, automaticamente a função do retículo endoplasmático rugoso, uma das funções, é produzir proteínas. Mas, diferente ali dos ribossomos que ficam soltões ali na célula, no citoplasma da célula, esses ribossomos aqui vão produzir proteínas e o retículo endoplasmático, como uma das suas funções, vai
vai armazenar essas proteínas produzidas e também atuar no transporte ali de substâncias. Já o retículo endoplasmático liso, como ele não tem ribossomos, ele não tem essa função de produzir proteínas, não. Qual é a função dele? Ele também tem ali a função de transportar substâncias, mas ele também tem a função de produzir lipídios, produzir gorduras, que são responsáveis aí por desintoxicar a célula, desintoxicação celular. Por isso que muita gente, principalmente aquelas pessoas que bebem muito, ela tem muito retículo endoplasmático liso em seu fígado, porque esse retículo endoplasmático liso, ele vai ter como função essa desintoxicação. Tudo que for tóxico, ele vai tentar metabolizar e neutralizar essa substância tóxica. Então, essas são as funções. Transporte de substância, os dois atuam. No retículo endoplasmático rugoso, ele tem a produção de proteínas e armazenamento ali dessas substâncias. O retículo endoplasmático liso, eles têm como função, além do transporte de substâncias, eles têm como função a produção de lipídios, de gorduras, para atuar ali na desintoxicação da célula, né, neutralizar as substâncias tóxicas. E a gente tem aqui, ó, uma organela também importantíssima, que é o complexo de Golgi, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo que ele parece uma série de camadas ali, só que independentes essas camadas? Então, aqui vocês estão vendo ela do lado externo e aqui do lado de dentro. O complexo de Golgi, que aqui a gente tem dois sendo demonstrados aqui, o complexo de Golgi, ele vai atuar como o correio da célula. Pensa ali, para que serve o correio? Para fazer transporte, não é? Então, o complexo de Golgi também vai fazer isso. Só que, além de fazer o transporte, né, antes de fazer esse transporte, antes de ser o correio, o que ele vai fazer? Ele vai pegar ali as proteínas produzidas pelos ribossomos e vai modificar, de repente, melhorando ali aquela proteína, colocando algo a mais para depois ser transportado. Então, o que o complexo de Golgi vai fazer? Ele vai receber, modificar, empacotar, como se fosse mesmo um correio, e depois enviar. E esse envio é feito na forma de vesículas, como se fosse bolsinhas transportadas por vesículas. Então, lembre-se que a função do complexo de Golgi é pegar essas proteínas, dar um acabamento, uma finalização, um aprimoramento e depois ser enviado no formato de vesículas para onde a célula precisar, para fora da célula ou então por dentro da célula mesmo. Além disso, o complexo de Golgi também vai atuar formando os lisossomos. Lembra os lisossomos, os caminhão de lixo ali da célula? Então, eles também vão atuar formando os lisossomos. E também o acrossoma dos espermatozoides, uma estrutura essencial na hora da fertilização, da fecundação. Então, ó, vou aproximar aqui para vocês verem, tá vendo? Que elas são estruturas independentes, separadinhas, mas que formam um complexo de Golgi. Aparelho de Golgi também vocês podem ver aí em livros, só que aparelho de Golgi é algo mais desatualizado, eles já pararam de usar esse termo, é mais antigo, tá ultrapassado. Complexo de Golgi ou complexo golgiense é o que a gente utiliza atualmente. E vocês estão vendo as bolinhas aqui, ó, sendo formadas e soltas, tá vendo? Ó, deixa eu virar aqui pra vocês. Sendo formadas e soltas. Então, essas bolinhas aqui são o que a gente chamou de vesículas, tá? Dentro dessas vesículas ali tem substâncias que estão sendo transportadas. Então, se a gente fosse resumir uma situação de funcionamento da célula, o que a gente poderia dizer ali, unindo algumas organelas que são, querendo ou não, trabalham ali em conjunto. Aqui, vocês estão vendo ali a célula, e aqui a gente tem um núcleo. Dentro do núcleo, vocês sabem que tem o nucleolo. Esse nucleolo vai produzir ribossomos. Os passarinhos ali falando a resposta. Ribossomos. Os ribossomos que são produzidos aqui dentro, eles vão sair daqui de dentro e, de repente, se aderir na superfície do retículo endoplasmático rugoso, que vai atuar aí no armazenamento das proteínas produzidas pelos ribossomos. Essas substâncias, elas vão ser transportadas através de vesículas, chegando até o complexo de Golgi. Então, esse retículo aqui, através de vesículas, vai transportar aqui para o complexo de Golgi. Esse complexo de Golgi, ele vai aprimorar, ele vai receber, na verdade, ele vai aprimorar, finalizar ali aquela substância. Ele pode adicionar ali açúcar, pode adicionar lipídios e assim por diante. E depois que ele der essa modificação, empacotar, através de vesículas, eles vão levar para onde precisa na célula dessa substância ou então simplesmente jogar para fora da célula. Então vamos lá, para a gente resumir. Aqui vocês estão vendo então uma célula vegetal, uma célula de planta, que tem várias organelas e várias estruturas envolvidas aí. Vocês têm membrana plasmática, né, a parede celular, as organelas citoplasmáticas, sendo ali núcleo, complexo de Golgi, retículo endoplasmático e assim por diante. Tudo formando a célula vegetal. Aqui vocês têm o exemplo de uma célula animal, também com organelas, com a sua membrana plasmática, toda formadinha ali. Aqui a gente pode destacar que a gente tem dois tipos de células, vegetais e animais, cada um com suas particularidades que a gente vai ver na próxima aula. Mas quais são as organelas que a gente tem, por exemplo, dentro de uma célula vegetal e tem na célula animal, ou então não tem na célula animal? Vamos dar uma olhadinha aqui agora nas organelas. Aqui, uma das organelas que a gente tem no citoplasma
citoplasma é o núcleo. Dentro desse núcleo tem o nucleolo e dentro vai ter aí o material genético. O material genético, quando se aproxima e aproxima, a gente tem, por exemplo, o DNA, como vocês estão vendo aí, ó, que é formado pela dupla hélice. Aí vocês estão vendo o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Lembre-se que o retículo endoplasmático rugoso, ele tem ribossomos aderidos em sua superfície, justamente para produzir proteínas. Enquanto o retículo endoplasmático liso, ele não produz proteínas porque ele não tem ribossomos ali aderidos em sua superfície, mas ele produz lipídios, produz gorduras. Aqui a gente tem o complexo de Golgi. O complexo de Golgi é importantíssimo para o aprimoramento de substâncias e empacotamento através das vesículas que serão lançadas para fora da célula ou então usadas dentro da célula. Lembre-se que o complexo de Golgi ele vai receber a substância, tá? Recebe, especializa, né, aprimora e envia. Vocês estão vendo a organela chamada de cloroplasto, que é um tipo ali de plasto, que ele tem um pigmento no interior dele responsável pela fotossíntese e pela cor verde das plantas, que é chamada de clorofila. Aqui a gente tem a mitocôndria, que ela é importantíssima para a produção de ATP, que gera energia para a célula. Lembre-se que a energia é fundamental para o nosso corpo continuar funcionando, para a célula conseguir fazer todas as suas funções. Energia é crucial, essencial e indispensável. A gente precisa de energia, a célula precisa de energia. E só para a gente finalizar a aula aqui, lembre-se, a gente falou de uma célula vegetal, mas nós também temos o exemplo da célula animal. Então, ó, só para não deixar a desejar. Então aqui eu peguei um ratinho ali para servir como exemplo de animal, tá? Onde que a gente aproximar, a gente tem células. E essas células, que a gente chama de célula animal, é o que vai ter aquelas organelas que a gente falou. Mas a gente também poderia estar citando o exemplo ali de um ser humano, que para a biologia também é considerado um animal. Então, vamos dar uma olhadinha no ser humano. Na célula animal, aqui, por exemplo, a gente pode destacar uma pessoa, né, um órgão específico, como o fígado, e aí, se a gente aproximar, a gente vai conseguir ver as células. Mais especificamente, a gente vai pegar ali uma célula para poder mostrar. Então, da mesma forma que a célula vegetal, a gente tem membrana plasmática, tem aqui mitocôndrias, núcleo, nucleolo, material genético, citoesqueleto e assim por diante. Todas essas organelas aqui, que tem na célula animal, a célula vegetal costuma ter. Mas, com algumas diferenças que a gente vai destacar no próximo vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar se vocês tiverem alguma dúvida. Eu sei que, assim, são muitas organelas para vocês tentarem lembrar qual é a função de cada uma, mas isso é questão de prática e isso é questão de estudo, tá? Não adianta também você sair decorar qual que é a função de cada uma, vocês têm que entender como que funciona, tá? E isso só acontece quando você estuda mais de uma vez, você revisa e assim por diante. Inclusive, no meu Instagram, se você não me segue, segue lá, vou deixar meu arroba aqui embaixo, que eu sempre tô colocando ali um post de um conteúdo sobre a biologia que seja relacionado, assim, ao cotidiano, algo que vocês precisam saber, ou então que tenha a ver com o conteúdo dos nossos vídeos, das nossas aulas. Eu sempre também tô colocando ali nos destaques, nos stories, alguns quizzes sobre as matérias que a gente fala aqui nos vídeos. Então, aqui nos vídeos eu falo o conteúdo, mas vocês também podem responder através de quiz lá no meu Instagram, para vocês poderem justamente fixar esse conteúdo. Dá uma olhadinha lá nos destaques do Instagram, ok? Espero que vocês tenham entendido. Como eu disse, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo e eu espero vocês pro próximo vídeo. Vem comigo aprender biologia!